Nos últimos dias, a gente tem estado diante de muita dor e sofrimento de pessoas e famílias que, em virtude de todas essas enchentes, acabam se destruindo. Nós convidamos o religioso Rodrigo Valcarengue para falar um pouquinho sobre os desafios de viver e, principalmente, de ter fé em tempos tão difíceis. Acompanhe. E diante de toda essa situação que todo o Rio Grande do Sul está vivendo nos últimos dias, muitas dores, muitas perdas, muito sofrimento, e nós que estamos aqui em Erechim e também nas cidades próximas, muitas vezes nos sentimos impotentes diante de toda a situação, sem saber qual a melhor forma de ajudar. E para entender um pouquinho esses sentimentos que nos atormentam e que muitas vezes nos causam muito sofrimento, nós convidamos o religioso e missionário leigo Rodrigo Valcarengue para nos dar uma palavra de fé e esperança nesse momento. Eu acho que todos nós estamos precisando de um pouco de conforto para entender e saber de que forma a gente vai ajudar os nossos irmãos. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Sandra. Bom dia a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos alcançar, levando essa luz na alma, no coração, e que nós possamos, dentro desses tempos tão difíceis, nas quais nós estamos dentro de uma guerra espiritual, uma guerra na qual a gente está vendo a manifestação muito clara de certas situações que a nossa compreensão humana ainda não consegue chegar. Nós estamos sendo envolvidos, mas ainda não estamos conseguindo entender a causa e o motivo desse envolvimento. Pois é, Rodrigo, nos últimos dias, desde que aconteceu toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu mais tenho ouvido das pessoas é: onde está Deus que deixou acontecer isso com o nosso estado, com tantas pessoas de fé, pessoas que estavam nas igrejas, pessoas que faziam o bem para outras pessoas e hoje perderam casa, perderam família, perderam tudo. Aonde está Deus que deixou isso acontecer? Essa pergunta, ela se levanta muito dentro do nosso interior. Sim. Eu creio muito, Sandra, que muitas vezes essa pergunta, ela não é uma forma como uma revolta contra Deus. Ela é um ponto de interrogação diante de uma realidade que a gente não consegue muitas vezes compreender, porque no fundo a gente sabe que Deus tem o poder sobre tudo. E Deus é o poder universal. E Deus, Ele é amor. E Deus sendo amor, a gente se depara com essa dor imensa, com essas perdas. Mas aí existe um mistério tão grande que, por isso que eu estou segurando a cruz na mão, porque a cruz representa isso. Quando Jesus começou a trilhar o caminho da dor, o caminho do Calvário, as pessoas que estavam ao seu redor, os próprios discípulos, que já tinham uma formação grande, eles não conseguiam entender. Eles ficaram também muito indecisos diante daquilo que Jesus tinha que passar. Porque nós carregamos um corpo e dentro do corpo existe uma alma. E a nossa alma necessita da missão. E muitas vezes essas perdas que ocorrem dentro do corpo, elas podem e certamente serão reparadas na vida eterna. Então eu creio muito que o ponto de interrogação é a vida eterna. Porque nós temos a nossa obrigação de fazer o bem e também de cumprir a nossa missão aqui na Terra. E nós precisamos buscar as coisas, mas nós não somos terrenos, nós somos eternos. Nós estamos aqui simplesmente a cumprir uma viagem. E nessa viagem não tem data, não tem hora, não tem dia. E também não tem forma na qual nós vamos ser chamados. Um vai ser chamado de uma forma, outros serão chamados de outra forma. E quando a gente é chamado dentro dessas tragédias, como a gente está envolvido agora, é uma dor até maior. É até maior porque pessoas inocentes, pessoas muitas vezes precoces, pessoas que estão apenas crianças que estão apenas começando a missão, e daí elas se deparam com esse chamamento. Então é uma situação que é bastante difícil da gente compreender. Por isso que muitas vezes, como você fez a pergunta, a gente lança no nosso coração esse questionamento: aonde está Deus? De que forma Deus está agindo? Porque, na verdade, assim, o ser humano, ele recebeu o livre-arbítrio. O ser humano tem essa liberdade de agir. Mas nada ocorre se não vem da permissão de Deus.
Então, aqui na Terra a gente está dentro de duas forças, o bem e o mal. Mas, para o mal também nos alcançar, ele precisa também da permissão de Deus. Eu creio que essa pergunta central, a gente vai ter a resposta final só quando a gente voltar para Deus dentro de uma formação espiritual também, porque é um mistério muito grande. E a mensagem que eu passo, Sandra, para que as pessoas também possam, dentro da dor, que elas não venham a bater de frente com a situação interior. Sim. Que elas possam colocar a confiança em Deus mesmo sem compreender ainda, mesmo sem entender, mesmo carregando toda a dor. Porque quando Jesus abraçou a cruz, os que estavam ao seu redor, também eles não compreendiam, eles não aceitavam. Em uma etapa da cruz, as mulheres choravam muito e até se lamentavam pelo sofrimento de Jesus. Jesus voltou para elas e disse: minhas filhas, vocês não precisam chorar por mim, porque existe um mistério tão grande dentro de nós que vocês ainda não estão compreendendo. E mais adiante vocês compreenderão. E quando Jesus ressuscitou, elas viram que aquela dor, que a própria morte não era o fim, era um recomeço. E essas pessoas que hoje partiram dentro desse desastre, dentro dessa situação que o nosso Estado está vivendo, eu tenho certeza que são pessoas que estão sendo acolhidas na vida eterna. E a vida para elas não foi interrompida, foi apenas transformada. E elas passaram daqui para o outro lado. E tenho certeza que Deus vai poder recompensá-las, que Deus vai poder acolher na sua misericórdia, e elas vão ter tudo aquilo que elas não conseguiram ter aqui. Elas vão ter lá no outro lado. É difícil de entender, né? Porque a gente perde o corpo. Sim. Mas a gente não perde a esperança, porque a alma continua. E Deus, ele trabalha muito dentro da nossa alma. Por isso que a palavra de Deus mesmo, ela nos dá essa certeza de que nós não somos assim terrenos, mas sim nós somos eternos. Verdade. Neste momento em que a gente vive toda a situação, a gente também se depara com pessoas que abusam de outras pessoas. Por exemplo, em abrigos já se tem relatos de violência contra crianças, violência sexual. Por que neste momento de tanta dor ainda existe tanta maldade? Assim, Sandra, a maldade, infelizmente, ela está espalhada, e o ser humano, por ele ter essa liberdade, ele tem duas escolhas. Ele abraça a graça de Deus, ele abraça a verdade de Deus, ou ele abraça a maldade que está espalhada nos ares. E o ser humano por si, porque a carne nossa, ela é pecaminosa. Sim. O pecado está dentro da carne. E o ser humano, para ele poder vencer o pecado, ele precisa viver a transformação, ele precisa viver a luz que vem do alto, ele precisa viver essa sintonia com o Criador. E hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, muitas delas talvez de uma forma inconsciente também, estão seguindo por caminhos, por atalhos, nas quais elas mesmas estão se construindo dentro da maldade. A maldade está adentrando dentro do ser humano, porque assim como Deus precisa do ser humano para poder usá-lo, o mal também precisa do ser humano para poder usar. Então, nós estamos dentro de uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. E entre essa batalha, entre o bem e o mal, nós temos a nossa escolha. Mas só a nossa escolha também não é o suficiente. Nós precisamos ter um trabalho dentro da nossa escolha. E, infelizmente, hoje muitas pessoas também estão despreparadas. Estão sendo atacadas pela força do mal e estão deixando facilmente se levar por essa força negativa, e assim os seus próprios comportamentos começam a ser conduzidos para essa obra maligna. Rodrigo, muitas doenças ainda vão surgir, e principalmente doenças emocionais que serão a pior catástrofe da humanidade. Como a gente pode ajudar as pessoas que estão já sofrendo com isso e que já vêm sofrendo desde a pandemia, e agora com todo esse fato que aconteceu, aquilo aflorou e elas estão cada vez mais introspectivas, cada vez mais tristes, cada vez mais sofredoras e mais apegadas à matéria? Eu creio muito que uma maneira que a gente precisa adotar
e levar no nosso dia a dia, porque Jesus curava as pessoas, porque hoje a gente vê o quanto que a medicina também evoluiu. Sim. E nós hoje estamos assim dentro num contexto que nós temos uma graça também de ser acolhido muito pela medicina. Isso aí também é uma graça de Deus. Mas a medicina também tem o seu limite. E Jesus, quando ele se manifestou na matéria humana, Jesus ele se manifestou fazendo curas. E a forma na qual Jesus curava era por meio da oração. E Jesus deixou bem claro, porque Jesus, como que ele tinha toda a formação espiritual, porque Jesus, ele estava dentro da matéria humana, mas ele não era humano, ele era divino. E ele sendo divino, ele percebeu o quanto que o ser humano tinha que compreender que a oração, ela é o remédio também para a nossa cura do corpo também. Eu creio que nesses dias tão difíceis, onde a gente está sendo atormentado e também atacado de todas as formas, nós precisamos buscar muito a oração dentro do nosso dia a dia. Porque por meio da oração a gente começa a trazer uma cura aonde que os nossos olhos carnais talvez não vão conseguir completar, assim, não vão conseguir enxergar de momento. Mas é uma cura invisível. Eu vou apenas citar um exemplo, Sandra. É que nem quando a gente coloca alguma coisa à noite, assim, lá no sereno, e daí vai buscar de manhã cedo. Durante a noite, se a gente ficar observando, a gente não vai ver nada caindo sobre aquela situação. Mas de manhã cedo, a gente sabe que o sereno caiu, porque o sereno deixa a marca, né? Então, assim, o sereno ele é semelhante à chuva, mas de uma forma invisível. E assim também a gente encontra quando a gente entra na oração. Deus começa a derramar um bálsamo, Deus começa a derramar uma graça espiritual de uma forma invisível, que a gente não consegue contemplar ainda com os nossos olhos. Mas é algo real, é algo que vem para curar, para libertar. E hoje o mal que está assolando muito o ser humano é a dor emocional. A dor emocional diante das causas e das situações que a gente se envolve. Principalmente nessa situação dolorosa que nós estamos, onde muitos estão dentro de perdas, onde muitos estão dentro de dores, onde que muitos estão dentro de situações que só Deus tem o conhecimento central, o quanto que o ser humano está sendo envolvido pelo sofrimento e pela dor. Então eu creio que a oração, ela pode ser sim, um remédio muito curador, assim para a alma e também para o corpo. Verdade, a oração ela abre portas aonde a gente não acredita que possam ser abertas, né? Hoje você faz um trabalho muito forte de evangelização. Isso. Qualquer pessoa pode ser cuidada, atendida por você nesse momento que a gente precisa, todos nós de alguma forma se doar para as outras pessoas? Sim. Eu recebi de Deus esse chamado e até no começo eu tinha muita dificuldade de poder compreender da forma na qual Deus estava me chamando. Eu tive muita dificuldade de poder identificar qual é o caminho que eu precisava seguir. Mas aos poucos, por meio da oração, Deus também foi me dando toda essa formação, Ele foi se manifestando. E eu fui vendo o quanto que Deus ele é uma presença muito real na nossa vida por meio do Espírito Santo. Verdade. E assim, hoje, Deus ele vem me usando muito por meio do Espírito Santo a acolher as pessoas na área da oração. E eu mesmo, eu estou assim me deparando o quanto que Deus, ele jamais faz diferença de pessoas. Deus não faz diferença de religião, seja qual for o estado, a situação que a pessoa se encontra. No momento que a pessoa se permitir abrir o coração a Deus, Deus a acolhe com muito amor e carinho, porque Deus não é um Deus que julga, mas é um Deus que acolhe. E o próprio ser humano, ele precisa ainda entender esse amor verdadeiro que Deus tem por nós. Eu falo isso porque eu mesmo eu teve na minha missão também, assim no meu crescimento espiritual também, eu tive uma luta muito grande para poder entender o limite do amor de Deus.
Porque nós humanos, muitas vezes, não é porque a gente faz porque a gente quer, mas a gente coloca muito limite para Deus. A gente acha, não, Deus pode agir até aqui, mas aqui já não, porque daí eu tenho um pecado talvez um pouco grande, e daí Deus não pode alcançar esse pecado. Mas Jesus, ao morrer na cruz, ele gritou, Pai, está tudo consumado. A palavra consumado é assim, Pai, eu alcancei a todos, e para mim não há limite. E todos aqueles que se colocar de coração aberto, porque a única parte que precisa vir do ser humano é essa, a gente precisa ter o coração aberto, a gente precisa se permitir. Porque se a gente não se permitir, Deus fica impedido de agir. Mas no momento que a gente se permitir, Deus ele nos acolhe. E Deus ele não vem para nos julgar, ele vem para nos acolher. E por meio desse acolhimento é onde começa a nascer uma grande transformação dentro do nosso interior. Então, eu mesmo assim, estou tendo essa graça, essa experiência de ver o quanto que Deus é por todos. Deus é para todos. Deus é universal, né? Universal. E as crianças? Por que algumas crianças estão sofrendo tanto nesse momento se são anjos inocentes? Sim. Essa pergunta ela é bastante misteriosa, que talvez a gente não vai conseguir trazer uma definição. Ou porque a criança, ao começar a sua missão, muitas vezes de uma forma tão inocente, porque dentro dos seus comportamentos, porque existem duas formas de a gente também extrair o pecado, né? Uma forma é que a gente já vem com o pecado na carne, desde lá, na sua criação, e assim assim se desenvolvendo a humanidade, e o pecado também ele foi se alastrando. Então essa é a primeira forma. E a segunda forma é a gente também extrair o pecado dentro dos nossos comportamentos, dentro das nossas atitudes. Sim. E a criança, dentro dos seus comportamentos, ela ainda não está extraindo o pecado. Por isso que ela é um ser bastante pura, bastante inocente. E mesmo assim, ela é muito vítima do pecado. A gente tem percebido isso, né? O quanto que a criança é vítima do pecado, da maldade, do abuso, das drogas hoje também, quantas pessoas... Destrói famílias inteiras. Isso. E também muitos adolescentes que estão sendo envolvidos por essa corrente maligna. Então a criança, por ela estar dentro de um lar, por ela ser dependente do outro ainda, ela começa muitas vezes também a ser vítima de situações muito assim dolorosas. Então quando a gente se questiona essa situação, muitas vezes a gente fica sem resposta. Ou porque Deus permite tanta maldade sobre a criança. Mas esse permitir de Deus existe, certamente está dentro do nosso chamado. Eu creio muito que tudo tem o seu propósito. Que nem Jesus, quando ele abraçou a dor, ninguém imaginava que dentro daquela dor e daquela humilhação pudesse extrair algo tão grandioso, na qual foi extraído, que foi a salvação, que foi a ressurreição. Então eu creio que se Deus permite certa situação sobre pessoas inocentes, sejam elas crianças, também sejam pessoas adultas, que muitas vezes também são vítimas de maldade na qual o comportamento humano não levou nada a pessoa a ter aquele mal sobre ela, e ela passa por esse mal. Eu creio que Deus, ao permitir isso, ele pode também, e certamente ele vai fazer um bem maior. Um bem maior na qual nós ainda não conseguimos entender e nem compreender. Por isso que nós precisamos acreditar sem antes compreender. Precisamos acreditar sem antes entender. Precisamos nos colocar na mão de Deus e sentir. E tomar posse que realmente Deus tem o melhor. Mesmo em meio a situações que a gente ainda não encontra a resposta, em meio a situações que a gente não consegue, muitas vezes, compreender o porquê essa situação veio a se manifestar. Rodrigo, eu gostaria de te convidar agora para que a gente faça uma oração por todo o Rio Grande do Sul, por todas as famílias que tiveram perdas, por todas as pessoas que estão sofrendo, por todas as crianças, animais, para que a gente encontre um pouquinho de Deus em cada momento do dia, das atitudes e das pessoas que estão estendendo suas mãos para ajudar. E que as pessoas que estejam também angustiadas, sofrendo, que através dessa oração elas sintam um pouco do quanto Deus é bom com todos nós. Amém. Amém. Então nós vamos orar agora
E dentro dessa oração eu quero pedir que a força que vem do alto alcance a cada um que está nos ouvindo, para que essa dor possa ser entregue a Jesus. Jesus, em uma das frases, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, pois eu vos aliviarei. Muitas vezes esse aliviar precisa ser compreendido ainda por nós. Nós precisamos entregar a Deus aquilo que a gente ainda não está compreendendo e nem entendendo. Por isso nós pedimos: Espírito Santo de Deus, nesse momento, derrama sobre nós e derrama sobre todos aqueles que foram acometidos dentro dessas enchentes, dessas perdas. Espírito Santo de Deus, leva o consolo dentro dos corações, dentro das mentes. Espírito Santo de Deus, abraça todos aqueles filhos que precisam ser abraçados pela fé, pelo amor, aqueles que foram acorrentados, que foram assolados por essas águas, por essas inundações, não só de uma forma exterior, mas também de uma forma interior. Quanta maldade, quanto mal que vem assolando o ser humano, que vem cobertando o ser humano. Espírito Santo de Deus, eu peço, por intermédio de Nossa Senhora, aquela que foi a escolhida entre todas as mulheres, ela, ao receber o chamado de Deus, ela também não compreendeu, mas ela aceitou e se entregou a Deus. Que ela nos ajude também a entregar a Deus as nossas dores, os nossos sofrimentos, e que ela nos ajude a caminhar no caminho de Jesus. Porque mais adiante a gente vai certamente entender melhor, a gente vai compreender melhor, a gente vai aceitar melhor o peso da cruz. Jesus, sendo homem, também sentiu sobre os seus ombros o peso da missão. A missão, ela nos pesa. Viver é um dom, é uma graça, mas viver também é um grande desafio. Então, que Deus possa vir em socorro, assim, dos nossos corações, e principalmente dessas famílias que foram assoladas, que perderam tudo, que perderam aquele pouquinho que elas tinham, com muito esforço, aquilo que muitas vezes não está ainda na nossa compreensão humana. Quantas vidas que foram ceifadas, e que Deus possa recompensar essas pessoas que partiram dessa forma, assim precoce, que Deus possa acolher na vida eterna, e lá elas possam receber toda essa recompensa, porque eu creio que Deus é um Deus infinito, é um Deus que não tem limite, e a vida, a gente sabe que aqui na terra é uma passagem, mas essa passagem, ela não se encerra aqui, ela tem a sua continuidade. Então eu peço, Senhor Jesus, pelo teu sangue e pelo poder da tua cruz, acolha todos aqueles que estão sofrendo, acolha também aqueles que nesse momento estão se colocando em auxílio, aqueles que estão se colocando em risco, doando a sua própria vida para tentar salvá-las outras. Que Deus possa também dar todo esse consolo, essa proteção, e que essa situação possa ser a cada dia acolhida na misericórdia e na graça. E pelo poder do sangue de Jesus, e pelo poder do nome de Jesus, que seja derramado sobre o nosso estado, sobre o nosso Rio Grande do Sul, essa graça transformadora. E que Jesus possa a cada dia se manifestar com mais clareza no coração humano, para que o ser humano possa caminhar no caminho da esperança, no caminho da luz, e por meio dos seus comportamentos, que o ser humano possa também desenvolver o bem, que ele possa também se ajudar, para que Deus também faça essa obra sobre a humanidade. Amém. Amém. Obrigada, Rodrigo, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.